Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. E o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu demorei 12 semanas para ler, que é esse aqui, O Pensamento Feminista Negro. Para quem me acompanha no Instagram, eu fiz uma leitura coletiva desse livrinho. A ideia inicial era que a gente ia trabalhar com 2 capítulos por semana, mas a gente viu que tinha muitas discussões e criamos um grupo de debate bem interessante, só de mulheres negras, então a gente acabou resolvendo ler capítulo a capítulo para poder se aprofundar mais em todas as discussões que a Patricia Hill Collins traz nesse capítulo. E assim, foi uma experiência sensacional, tanto é que eu demorei muito para gravar esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo depois de umas 2, 3 semanas que a gente finalizou essa leitura. Foi um livro que trouxe inúmeros aprendizados. Para quem me acompanha no Instagram também, eu falei muito desse livro em vários momentos, nos stories, em vários posts no feed, porque ele realmente mudou algumas perspectivas que eu tinha sobre o feminismo negro, sobre algumas... até sobre algumas referências do feminismo negro que eu tinha também, e me ajudou a me encontrar também. Eu já começo por um dos capítulos, que foi o capítulo que tenho plena certeza que foi o capítulo que mais bateu no íntimo assim, de todas as participantes dessa leitura coletiva, que é o capítulo 5, O Poder da Autodefinição. Eu já compartilhei um post específico sobre esse capítulo, mas o que a Patricia Hill Collins traz no capítulo 5 sobre a autodefinição? Ela traz de como nós, mulheres negras, temos que nos encontrar entre nós, nos encontrar no sentido individualizado, de ter essa capacidade de autodefinição, de dizer quem nós somos e o que queremos, basicamente, mas é uma autodefinição que ela ela é individual, né? Você escolhe essa autodefinição, mas ela é coletiva, ela é construída coletivamente. E essa construção coletiva vem desde as nossas relações familiares, relações de amizade. Esse grupo que foi criado também de discussão acabou sendo um espaço também de escuta, de construção dessa autodefinição, de se reconhecer enquanto mulher negra. Por que a Patrícia tem um capítulo dedicado à autodefinição e ela diz que isso é extremamente importante? Porque antes disso, na prévia ali, o capítulo 4, ela vai trabalhar um conceito que acho que quase todo mundo que conhece a Patrícia conhece por causa desse conceito, que é o conceito de imagens de controle, que são imagens que são projetadas tanto nas nossas relações cotidianas, na TV, pelo Estado, pelas instituições, são imagens projetadas em toda a história sobre as mulheres negras. Aqui a gente pode traduzir como estereótipos essas imagens de controle, só que a Patrícia ela faz uma discussão mais sociológica dessas imagens de controle, porque são imagens criadas para controlar o comportamento da mulher negra, mas também acaba sendo introjetada pelas mulheres negras. Dentro dessas imagens de controle, ela destaca a Mami, a matriarca, a Jezebel, a Ruth e algumas outras que talvez eu não esteja, a mãe dependente do Estado também. Então são imagens depreciativas, né? A Mami, ela é aquela mãezona que eu até vou pegar aqui pra citar pra vocês, pra não ficar eu falando pelo que eu tô lembrando. Rapidinho, gente. A Mami, então, ela é aquela imagem da serva fiel. Aquela que tá ali sempre pra servir os homens e mulheres brancas. É uma herança da escravidão e que fica nessa imagem ainda de como a mulher negra como essa serva fiel subserviente. E ela vai dizer ao longo do capítulo também que essa Mami é o que as pessoas brancas esperam de como se comporte a mulher negra, de que ela sempre esteja nesse papel de serva fiel, de sempre a serviço das pessoas brancas. Não é à toa que ela vai dizer também uma perspectiva de que essa Mami que existia da época da escravidão, ela tem a continuação das empregadas domésticas. E aí a gente tem a questão da mãe preta, que também a Lélia Gonzalez trabalha um pouco dessa percepção, desse estereótipo de reprodução dentro da sociedade pós-escravidão, assim, também. E a matriarca, né, porque ela vai fazer uma diferença entre a Mami e a matriarca ela simboliza aquela negra má, aquela negra barraqueira que defende os filhos, estilo a mãe do Chris, sabe? Então essas construções que são feitas na mídia, nos filmes, em séries, que se reproduzem, que demarcam um estilo de comportamento da mulher negra.
A mãe dependente do Estado, ela vai debater essa imagem de controle, é criada na época das políticas liberais do governo Reagan, e que é o início da política antidrogas nos Estados Unidos. E aí ela faz todo esse debate, porque lá é criado estilo o que a gente tem aqui no Brasil de Bolsa Família, e aí é criado esse estereótipo de que essas mães apenas reproduziam para se tornar dependente do Estado. Então é a mãe dependente do Estado, em que ela só quer uma vida boa com esse auxílio do governo, que ela não quer trabalhar, ela só quer reproduzir filhos esses que vão ser vistos como marginais, então logo são filhos que não deveriam nascer. E isso ela vai comentar porque essa imagem de controle de mãe dependente do Estado, ela vai ser muito usada também para discutir o controle da natalidade das mulheres negras. E aqui no Brasil, se vocês lembrarem um tempo atrás, que eu não lembro agora o nome do... aquele governador do Rio que tá preso, como é que é? Sérgio Cabral. Corta essa parte, né? Não vai botar esse... Se vocês lembrarem um tempo atrás no Brasil, se eu não me engano, o Sérgio Cabral, que foi inaugurar uma dessas casas, Minha Casa Minha Vida, ele vira para uma mulher negra e diz a seguinte frase: gostou da casa nova? Vai trepar muito aqui dentro. Então é essa perspectiva de mãe dependente do Estado, que está ali só para reproduzir, e uma reprodução que vai ser vista como uma reprodução de marginais. Então essa perspectiva de mãe dependente do Estado vai ser sempre usada para controle da natalidade, né, da sexualidade das mulheres negras também. E aí, falando em sexualidade, a gente já vai para outras imagens de controle que são criadas, que é a Jezebel, ou Hot, que ela vai chamar também, que são imagens sexualizadas da mulher negra. E aí a gente vem para a questão do Brasil da mulata, por exemplo, que é uma sexualidade exacerbada, que ela vai contar aqui também, assim como outras pesquisadoras brasileiras, de que essa sexualização do corpo da mulher negra nada mais é do que uma desculpa da sociedade branca para justificar os inúmeros estupros que existiam na época da escravidão. Então a culpa caía sobre a mulher negra por causa da sexualidade exacerbada, e não sobre a estrutura, né, escravocrata de reprodução, de exploração do corpo dessa mulher negra. E essas imagens, ela vai dizer que vai se reproduzindo em todas as produções que a gente tem, produções artísticas, mas também de como as pessoas enxergam essas mulheres negras. Faltou algumas outras duas, que é uma que ela vai chamar que é a dama negra, que é aquela mulher negra que consegue ascender socialmente, que consegue fazer ensino superior, consegue cargos de gerência, mas ela sempre vai ser aquela dama solitária, porque ela sempre vai ser vista como assexuada. Então ela vai fazer esse jogo de quando a mulher negra é vista como extremamente sexualizada e quando ela é vista sem sexualidade. E essas imagens de controle, como eu vinha falando com vocês, elas aprisionam também as mulheres negras dentro dessas imagens, né? De tanto ver essas reproduções, elas acabam introjetando nisso. Não só as mulheres negras, como os homens negros também vão introjetar essas imagens de controle sobre os corpos das mulheres negras. E aí a Patrícia vai discutir inúmeras questões aqui dentro do livro, né? O poder da definição é quando as mulheres negras resolvem lutar contra essas imagens de controle, resolvem se autodefinir, dizer que não são essas imagens de controle, dizer eu sou outra coisa que não essas imagens que a sociedade nos prega, mas ela vai dizer que toda essa luta por essa autodefinição é uma luta dolorosa, é uma luta contra uma estrutura também, mas que ela não é feita sozinha, ela é feita coletivamente, com outros grupos de mulheres que vão nos ajudar nesse poder da autodefinição. Avançando também, ela vai fazer uma discussão sobre a política sexual em cima das mulheres negras. Nesse capítulo ela vai fazer uma discussão sobre a heteronormatividade, né, sobre esse paradigma de ser heterossexual. Então ela vai fazer toda uma discussão de onde estão as mulheres lésbicas dentro do feminismo negro, de como elas são tratadas, as intelectuais, as ativistas, então vai ter toda uma discussão sobre isso. Outro capítulo que ela vai falar é as relações afetivas entre mulheres negras, e essas relações afetivas ela vai demarcar que são inúmeros tipos, né? Desde relações amorosas, sexualizadas até não sexualizadas. E ela vai discutir lindamente a questão da relação entre mãe e filha, entre primas, amigas, vários tipos de descoberta desse amor coletivo, né, de quando... Isso porque ela vai falar que naquele poder da autodefinição, quando eu me autodefino, quando eu consigo
amar a imagem que eu vejo no espelho, eu consigo amar todas as outras imagens que são semelhantes a mim. Então eu consigo começar a ver beleza em outras mulheres negras e amar essas outras mulheres negras também. E aqui ela faz um capítulo lindíssimo também sobre a maternidade, porque ela vai fazer uma discussão entre maternidade e maternagem também. E dentro da maternagem ela vai trazer uma discussão sobre maternagem da mente, que é como as mães de criação, as mães, todas as mulheres da comunidade negra criavam suas filhas, né, criavam as mulheres, as jovens dessa comunidade negra, numa perspectiva de sair desse ambiente de reprodução. O que era isso? É incentivar que as filhas não sejam empregadas domésticas, que as filhas alcancem uma educação no ensino superior, que elas alcancem essa educação no ensino superior diferente, né, que elas não reproduzam essa vida cotidiana da comunidade negra. E aí ela vai fazer toda uma discussão também de gravidez na adolescência, de várias questões que perpassam a comunidade negra e que não é só uma questão da comunidade, sim uma questão estrutural do Estado americano, que ela vai fazer também uma crítica à política de drogas ali nos anos 80 também. Para finalizar, outra questão muito importante que eu achei desse livro é o capítulo em que ela vai discutir o que é epistemologia feminista negra, porque aqui, para quem é, né, da academia, é onde ela vai fazer um passo a passo do que seria essa pesquisa numa perspectiva de epistemologia feminista negra. E aí ela vai elencar algumas dessas características, que seria uma ética do cuidado, né, uma ética de responsabilidade, a perspectiva da experiência vivida como forma de validação do conhecimento. Por que a experiência vivida vai ser uma forma de validação do conhecimento? Desde o início do texto, ela vai dizer de vários conhecimentos que foram produzidos fora da academia que são parte desse pensamento feminista negro. Desde as primeiras intérpretes do blues, desde várias outras formas de arte, de produção do conhecimento que não estavam escritos, que não ficaram registrados, que são parte desse pensamento do feminismo negro. Então ela vai trazer para dentro da epistemologia feminista negra a preocupação com a experiência vivida. Tem validação científica dentro da epistemologia feminista negra a experiência vivida, além da narrativa, né? Porque em algum dado momento ela vai dizer, não adianta nada um pesquisador, uma pesquisadora tal, saber ao máximo sobre condições de vida de um determinado grupo se ele não faz parte, se ele não sabe como é que é a experiência vivida do cotidiano. Então ela vai fazer um pouco dessa crítica. E aí a ética do cuidado envolve relações de emoções, né, cuidado com as emoções no desenvolvimento da pesquisa, até porque dentro dessa epistemologia a gente não tem a dualidade que existe em outras epistemologias de razão versus emoção. A gente tem as duas como construtoras do conhecimento, e aí ela vai desenvolver melhor isso aí dentro do capítulo. E a gente também tem uma perspectiva do diálogo dentro dessa epistemologia feminista negra. Uma perspectiva que vem da Bell Hooks, né? Ela traz muito a Bell Hooks para dentro dessa discussão, que é quando a gente conversa, quando existe esse diálogo, as pessoas se tornam sujeitas da conversa e não objetos. Não objetos da pesquisa, mas sim sujeitas da pesquisa. Então vai ser essa reflexão dentro da epistemologia feminista negra. Ela acaba esse livro com um capítulo sobre política do empoderamento, se eu não me engano, deixa eu só olhar certinho, por uma política do empoderamento, que eu acho que é uma apresentação dos desafios que a gente tem pela frente, depois de tudo que ela apresentou aqui durante o livro, que é como empoderar outras mulheres, né? Como acontece essa política do empoderamento. Porque como eu comentei com vocês, a autodefinição, que é uma coisa pessoal, ela não acontece individualmente. Não é o fato de hoje eu saber me denominar, eu saber que eu não sou uma dessas imagens de controle, não me faz empoderada, porque o empoderamento não é uma coisa individual, ela é uma coisa coletiva. E ela vai questionar muito isso, de que a gente não pode deixar que essas políticas do empoderamento se transformem em algumas questões banais, assim, e que sejam uma perspectiva do feminismo negro de ação mais pra frente. Eu vou pegar algumas citações dela desse capítulo só pra ficar mais fácil a nossa compreensão do que ela tá querendo dizer. Embora o empoderamento individual seja fundamental,
somente a ação coletiva pode produzir efetivamente a transformação institucional duradoura que são necessárias para que tenhamos justiça social. Isso é a perspectiva que ela vai ter, então, de política de empoderamento. Se você se empoderou individualmente, mas não pensa coletivamente, não pensa estratégias de empoderamento institucional para outras mulheres negras, esse empoderamento não vale de nada, assim, não é um empoderamento lacração das redes sociais, mas sim um empoderamento que tenha algum impacto social em outras mulheres. Acho que essa é uma das últimas frases desse livro e fica de reflexão de tudo que a Patrícia apresenta dentro desse livro. Esse vídeo não deu pra falar assim, ó, nem 10% direito de todas as discussões que tem dentro desse livro. Então eu recomendo fortemente quem conseguir, quem puder em algum momento comprar, ler esse livro. Ele tem inúmeras reflexões. Como a Patrícia mesmo coloca no começo, ele é um livro sobre a perspectiva estadunidense, mas que ela quer pensar um feminismo que seja transnacional, um feminismo negro que abranja diversas nações, que pense globalmente também. Ela está fazendo uma perspectiva de análise parcial desde os Estados Unidos, mas que é para pensar globalmente. Então fica aí essa reflexão, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, conversa rápida sobre o que foi o pensamento feminista negro. Não esqueçam, né, de se inscrever no canal, deixar o like e a gente se encontra na próxima. Tchau!